Olá, tá começando mais um Trilhas no Nordeste. Eu sou a Helena Dias e aqui você encontra pautas, histórias e personalidades nordestinas sempre com o olhar do povo. Reportagens e entrevistas que falam sobre o Nordeste e dão evidência às nossas narrativas de resistência, fartura e solidariedade. Vem comigo! No quadro Sertão da Gente, vamos conferir uma conquista no direito à terra em Alagoas. Já no território de solidariedade, a gente vai relembrar a atuação da ONG Pequenos Profetas no Recife. E no Aqui Pra Nós, a prosa é sobre a suspensão do novo ensino médio. A gente conversou com a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Já no Balaio Cultural, vamos falar do documentário Vento Agreste, que denuncia os impactos sociais causados por usinas eólicas em Pernambuco. A gente começa o programa de hoje com uma notícia muito bonita. Famílias camponesas de 2 acampamentos da Zona da Mata do estado de Alagoas conquistaram o direito à terra após 24 anos de luta no local. O repórter Rodolfo Rodrigo vai nos contar essa história. A posse da terra é uma conquista, é uma vitória, do qual, depois de tanto tempo, a gente já tinha praticamente perdido as esperanças. Mas é aquela história, o que é difícil para a gente não é impossível para Deus. A gente sempre contamos com a ajuda de Deus, com a proteção, para que a gente fosse dono do nosso pedaço de terra. E hoje é só alegria e estamos muito felizes por saber que a gente ganhamos a conquista da terra. O relato de Maria Quitéria reflete a felicidade que as 100 famílias camponesas da antiga fazenda Bota Velha, situada no município de Murici, em Alagoas, estão vivenciando após a desapropriação da terra que vai, enfim, se tornar um assentamento. Desde 1999, os camponeses e as camponesas dos acampamentos Bota Velha e Santa Cruz, na mesma fazenda, enfrentam conflitos na zona da mata do estado. Foram muitos anos de perseguição, com a destruição das lavouras, despejos e ameaças. A preocupação e a dificuldade foi as pessoas querer nos tirar a vida, foi os conflitos, foi fome, foi guerra, foi muitas coisas que a gente enfrentamos. Para a gente estar aqui hoje, a gente tem muita história para contar, muito sofrimento, não foi pouco não, foi muito. A gente fomos ameaçados, a gente fomos despejados, a gente toda semana, todo mês a gente recebia uma ameaça de despejo, mas a gente firme e forte, e a gente não desistiu, preferimos morrer na luta do que morrer de fome. A luta do povo de Bota Velha foi reconhecida por transformarem a propriedade abandonada por usinas falidas em uma terra fértil e produtiva. Lá, as plantações de banana, feijão, macaxeira, batata doce e a criação de animais viraram a principal forma de viver das famílias camponesas. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra, nas 2 décadas, as ocupações resistiram a inúmeros mandatos de reintegração de posse. O último aconteceu em 2019. Na época, o governador do estado, Renan Filho, do MDB, se comprometeu com a aquisição da área, já que o governo federal, durante os 24 anos, não garantiu às famílias o direito à terra. O principal papel foi incentivar as famílias a lutarem pela terra. Primeiro, num trabalho que elas se reconhecessem como herdeiras da terra. E que aquela luta por Bota Velha era uma luta, além de constitucional, que prevê a Constituição brasileira, também é uma luta que a igreja apoia pelo fato de trazer dignidade para os filhos e filhas de Deus. Então a CPT foi essa incentivadora. A CPT assumiu um papel de nunca deixar que a esperança viesse abaixo, que as pessoas deixassem de acreditar que seria possível a conquista da terra, mesmo que demorada, mas as famílias acreditaram nisso. Agora, após 2 décadas de luta pela terra, com o apoio de organizações como a Comissão Pastoral da Terra, movimentos sociais, sindicatos e lideranças políticas, as famílias camponesas da então comunidade de Bota Velha finalmente podem comemorar a conquista da desapropriação da área pelo governo de Alagoas. Eu falaria para as outras comunidades, para as pessoas, que eu sei que por aí também tem pessoas que estão nessa luta há muito tempo e há muitos anos, que não desista.
Não desista, porque a terra é dos filhos de Deus e a terra só tem um dono, que é Deus. Então, se só tem um dono, a gente somos filhos, somos herdeiros. Não podemos desistir, porque a vida não é para quem desiste. A vida é para quem luta e prospera. É a gente não arredar o pé da comunidade, é a gente brigar contra todos e a todas, é a gente lutar pela nossa sobrevivência, plantar, vender e colher para que a gente viva dos frutos da terra. Vez ou outra aqui no Trilhas a gente mostra que a pauta do direito à alimentação pode andar junto com a solidariedade e hoje não é diferente. Vamos relembrar um projeto que tem construído novos horizontes com comunidades do bairro de Joana Bezerra, no Recife. Visto de cima, o telhado da ONG Comunidade dos Pequenos Profetas se destaca como um ponto de esperança. Uma esperança produtiva e ecológica que beneficia mais de 1.500 pessoas das comunidades em Joana Bezerra, Coque, Avenida Sul, Roque 2 e Roque 3, no Recife, em Pernambuco. O telhado ecoprodutivo, semeando novos horizontes, fica em cima da sede da Comunidade dos Pequenos Profetas, uma organização não governamental que há mais de 30 anos atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Na horta, são produzidos couve, rúcula, pimentão, coentro, tomate cereja e diversos tipos de alface. Segundo Demétrio, gestor do projeto, o telhado ecoprodutivo, além de ser um espaço de produção de alimentos, é também um lugar de acolhimento. Esse projeto ele criou ações muito interessantes. Primeiro, porque ele dá acessibilidade à boa alimentação, para quem não tem o poder de compra ou que não conhece esses produtos, né? Segundo, que esses produtos da alimentação é uma ferramenta de transformação social. Como eu falei, quem come mal se enxerga mal. Né? Terceiro, que empodera as pessoas. E quarto, porque as mães, as mulheres, principalmente nessa pandemia, a gente sabe que a violência contra a mulher ela aumentou assustadoramente. Então, o telhado ele também passou a ser um espaço onde essas mulheres se encontram entre elas, entendeu? Junto com seus filhos, uma profissional da equipe, para começar também a se descobrir. O telhado funciona como uma oficina de conhecimento autossustentável, onde os jovens atendidos pela ONG e seus familiares são responsáveis pela produção e colheita dos orgânicos. Além disso, os participantes recebem também apoio técnico para produzir suas próprias hortas em casa, utilizando as mudas do telhado plantadas em garrafas PET, retiradas do rio Capibaribe. Ana Isabela é mãe de um atendido pela ONG e, com o incentivo, criou uma horta em casa. A importância para mim dessas hortas na comunidade é muito satisfatória, porque nem muitas vezes a gente tem um dinheiro para poder comprar uma verdura. Então a gente tendo em casa já ajuda a gente, tanto a mim como a maioria dos meus vizinhos. Porque quando a gente precisa de um coentro, de uma cebolinha, a gente vai lá na hortinha, tira, já dá para temperar um feijão, uma carne. E é muito bom essas hortas assim na comunidade. Luciano de Jackson é atendido pela ONG e ajuda a distribuir os alimentos. Eu vim mostrar um pouco do dia a dia da gente aqui em cima do telhado, onde a gente tem alimentação no dia a dia. Pega daqui também para dar aos familiares da gente que precisa, os moradores de rua, todos vêm aqui pedir comida e graças a Deus o projeto ajuda bastante famílias. Na comunidade dos Pequenos Profetas, os meninos e meninas atendidos têm acesso a refeições diárias, atividades socioambientais, educativas, artísticas, culturais, esportivas e gastronômicas, além de contarem com acompanhamento e assistência psicológica, social, jurídica e nutricional. Para conhecer o projeto e fazer parte dessa corrente de solidariedade, basta acessar o site pequenosprofetas.org.br. Na última terça-feira, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou a suspensão da implementação do novo ensino médio. A política é uma lei aprovada ainda no governo Michel Temer e começou a ser implementada nas escolas do país em 2022. Segundo especialistas, o novo ensino médio apresenta diversas contradições em relação às reais demandas da educação brasileira. Estudantes e profissionais da área têm reivindicado a suspensão e também denunciam a falta de participação social na construção da lei em 2017. Vamos entender com a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS.
Olá, gente. Nós estamos aqui hoje com Inaldo Lucas, que é vice-presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas em Pernambuco. Seja bem-vindo ao Trilhas do Nordeste, Inaldo. Recentemente, os estudantes secundaristas fizeram protestos por todo o país, pedindo a revogação da proposta do novo ensino médio, né? Como é que está o debate sobre o assunto após essas mobilizações? Então, podemos dizer que a gente teve já uma resposta, podemos dizer que imediata, né? A gente teve vários políticos comentando sobre o assunto, até mesmo o próprio presidente Lula, ele disse que ia encaminhar para o ministro da Educação, Camilo Santana, para avaliar a reforma do ensino médio, para ver como seria feita uma possível reformulação, ou se realmente seria necessária uma revogação. Inclusive, aqui em Pernambuco, os deputados estaduais daqui à Assembleia Legislativa nos convidaram para um debate, uma audiência pública sobre o novo ensino médio. Então, a gente está vendo que a gente mexeu em algo que a gente realmente teve visibilidade, a gente foi ouvido. Inaldo, diante desse retorno, explica para a gente quais são as principais problemáticas dessa proposta, dessa reforma que traz o novo ensino médio. O problema com o novo ensino médio, ele acontece desde a sua criação. A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, desde 2012, já havia um diálogo com membros da Câmara para tentar buscar uma reformulação, porque estava muito difícil o modelo antigo. Mas em 2016, depois do golpe, a gente teve o ministro apresentar essa proposta, mas que não houve nenhum diálogo com os estudantes, que inclusive os estudantes reagiram naquela época, quando a gente teve as ocupações escolares. E hoje a gente está vendo os erros que a gente apontava naquela época na prática. A gente está vendo escolas que não têm uma real estrutura para poder acomodar esse modelo do ensino médio, os itinerários formativos, que são mais de 11, que a gente sabe que não uma escola não consegue dar todos esses itinerários. E a gente está vendo também a questão de disciplinas que eram muito essenciais no pensamento crítico, na formação do pensamento crítico do estudante, que foram diminuídas ou até excluídas em algumas escolas para ser colocadas disciplinas que não agregam em nada, no aprendizado dos estudantes, como RPG, fazer doce na escola. Então, isso não agrega. Enquanto disciplinas muito importantes foram recortadas, como história, filosofia, sociologia e até outras também de ciências humanas. Inaldo, o setor de educação, tanto os estudantes quanto os profissionais da área, o que é que vocês têm de proposta no sentido de se contrapor a essa reforma do novo ensino médio? Como é que está esse debate? Então, a gente estão sendo formados comitês estaduais, porque a gente quer que não aconteça o mesmo erro que aconteceu antes, que não teve diálogo. A gente quer comitês estaduais de todo o Brasil espalhado para ter um diálogo com os estudantes, para saber a necessidade dos estudantes e também dos professores, que nós entendemos que não é só nós que estamos sendo afetados. E temos propostas que realmente os estudantes consigam ter uma real oportunidade de escolher uma matéria que queira estudar, mas de que consiga também se ter dentro das escolas matérias que formem ainda mais o pensamento crítico dos estudantes. A gente quer que tenha histórias dentro das escolas, a gente quer que tenha arte, porque a gente é um país riquíssimo em arte, e infelizmente não é debatido isso dentro das escolas. Então, isso é uma das principais propostas que a gente tem. A gente tem debatimento de arte dentro das escolas, de esportes também, né? O Ministério da Educação ele ainda não se posicionou conclusivamente sobre o assunto, mas o presidente Lula sinalizou que a proposta do novo ensino médio deve ser revisada. Qual é a expectativa de vocês, estudantes do setor de educação, em relação a esse diálogo com o governo, para os próximos dias, inclusive? Então, a gente recebeu essa proposta com muito entusiasmo, porque há 4 anos estávamos com fome de diálogo com o governo, né? A gente passou por um período de governo que não foi muito favorável à nossa educação, e de que agora a gente tem esse momento do próprio presidente da República chegar numa rede social e falar que vai realizar o novo ensino médio é muito bom, isso fortalece muito nossa luta, que não parece, né? A gente confirma
que a nossa voz está sendo ouvida, e está sendo ouvida porque a gente deve ser feito ouvida. Então, é muito importante esse posicionamento do presidente Lula, né? A gente está aí a gente tem alguns caminhos que ele já aponta para a revogação. O primeiro tem que ser a revogação da portaria, que estipula o prazo para a implementação do ensino médio, né? Então, a gente já, a UBS, as entidades estudantis e sindicatos já puxaram também outro ato para o próximo mês, no sentido mesmo de permanecer nessa pressão, porque a gente entende como está se dando, né, o governo Lula. A gente sabe que a gente vai precisar muito de mobilização, e a gente vai conseguir essa mobilização em dois locais principais, que é nas ruas e dentro das redes sociais. Rinaldo, a gente agradece a tua participação aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Obrigado. Moradores de comunidades camponesas do estado estão sofrendo com problemas de saúde causados pelas usinas eólicas instaladas próximas às suas casas. O documentário Vento Agreste, produzido pela Comissão Pastoral da Terra, em parceria com o Instituto Mãe Terra e Universidade de Pernambuco, denuncia esses danos e apoia a luta pelos direitos violados das famílias agricultoras. Confira a reportagem de Lucila Bezerra. A gente só tem duas opções, que é ou a gente sai do lugar da gente, ou as eólicas saem. E a gente sabe que as eólicas não vão sair. Então, infelizmente, a gente vai ter que sair do lugar que a gente escolheu para viver. Roselma de Melo mora há 10 anos na comunidade de Sobradinho, no município de Caetés, no agreste pernambucano. Há 8 anos, a família da agricultora é uma das 170 que convivem com os aerogeradores a cerca de 100 metros de distância das suas casas. A denúncia de Roselma e outros danos causados às comunidades camponesas pelas usinas eólicas na região estão no documentário Vento Agreste, uma produção da Comissão Pastoral da Terra em parceria com o Instituto Mãe Terra, com a equipe de residência em saúde coletiva e agroecologia da Universidade de Pernambuco e com o Fundo Casa Socioambiental para apoiar a luta pela reparação dos direitos violados dos agricultores. João Paulo do Vale, que é agente da CPT e foi diretor e roteirista do documentário, destaca que o filme foi uma forma de alcançar ainda mais pessoas com o trabalho de denúncia que já vinha sendo feito. A gente começou a tentar fazer intercâmbio. A gente levava grupo de pessoas para as comunidades afetadas para elas se sentirem, perceberem o que estava acontecendo. Isso tem funcionado muito bem, né? Porque algumas comunidades que estavam ainda em dúvida se era a favor ou contra do parque ser instalado no seu território, quando a gente faz o intercâmbio, ela já vira a chavinha e percebe, não, isso aqui não faz sentido para o nosso território. Uma das principais críticas é o modelo que tem sido utilizado para a instalação, onde os moradores acabam aceitando sem saber qual o impacto na prática. Na Europa existe outra regulamentação. Aqui, quando a energia eólica chega no Brasil, ela imita a lógica do latifúndio, da violência, da acumulação. Então, a gente achou que o mais interessante, né, estrategicamente, era dar visibilidade ao que realmente acontece. Segundo dados da Associação Brasileira de Energia Eólica, existem 805 parques eólicos no Brasil, sendo 708 deles no Nordeste. A região possui mais de 8 mil aerogeradores instalados. Entre os impactos apontados pelos moradores estão distúrbios de sono, enxaqueca, estresse, depressão, interferência nas rotas das aves e danos ambientais. O documentário aborda também o papel de denúncia que a comunidade assumiu desde a instalação e é possível conferir no YouTube da Comissão Pastoral da Terra. Agora, os moradores desejam apenas que ninguém passe pela mesma situação. É um modo a gente poder desabafar. Cada vez que a gente conversa com alguém, a gente fala o que está acontecendo com a gente. E também de mostrar para quem, aonde não tem, mostrar o que está acontecendo com a gente, para eles não serem enganados que nem a gente foi. Que a gente não teve a opção de escolher. E hoje o pessoal que pode ver vai ter a opção de escolher se vai querer passar por o que a gente está passando ou não. O Trilha está chegando ao fim. A gente agradece a sua audiência. Lembrando que você pode enviar sugestões de pauta para a gente. É só enviar no e-mail pautape@brasildefato.com.br. Você assiste esse e outros episódios nos canais do Brasil de Fato Pernambuco e da TVT no YouTube.
Até semana que vem, sempre nas sextas-feiras, às 9 da noite.